Que salve comunidade, você fala vosso amigo Preto Malvino. Hoje você tem aqui um convidado muito especial, Mestre Plínio. A capoeira de Angola no goleiro se iniciou aqui em Perdizes, na cidade de São Paulo. O Mestre Plínio, para quem não sabe, é o pioneiro da capoeira Angola aqui em São Paulo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a trajetória dele e também sobre o que ele pensa um pouquinho do que está acontecendo hoje no mundo da capoeira. E vamos falar, obviamente, do tema da biocapoeira, porque o Mestre Plínio é um dos mestres que esteve em Portugal há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu ainda estava desenvolvendo a biocapoeira, quando a gente ainda falava do poder da cura através da capoeira, tá legal? Então, vocês, Mestre Plínio, obrigado, mestre, pelo apoio à biocapoeira aí, pelo incentivo, obrigado mesmo. Você pode falar um pouco pra gente da sua trajetória na capoeira Angola, como começou, como que era aqui em São Paulo nessa época? Eu me iniciei na capoeira com alguns amigos na rua, né? Amigos que não eram mestres de capoeira, mas jogavam na rua, faziam roda de capoeira, vez com o binimbau, os dois, e não tinha nenhum mestre ali, mas tinham vários alunos de vários mestres, né? Isso na Zona Norte, no bairro do Jaçanã, Vila Constância, Vila Nive. E ali a gente começava a fazer roda, mas não tinha mestre. Então eu me iniciei dessa maneira, brincando na rua aos domingos, e alguns desses capoeiristas da época são mestres hoje, né? Também, alguns moram até fora do país. Mas desses aí, quem ficou na capoeira agora foi só eu. Porque, na verdade, na época, existiam goleiros já em São Paulo, né? Mestre Ananias, Hermógenes, Pássaro Preto, Zé de Mola e tantos outros, né? Mestre Ananias vivo. Mas esses mestres, eles não estavam com espaços específicos de capoeira Angola. Então não existia roda de capoeira Angola, existia um goleiro na roda de capoeira Angola, mas não existia um movimento de capoeira Angola, um trabalho de capoeira específico aqui em São Paulo. Mestre Gato também, aliás, fez esse trabalho também, mas sempre foi com muita dificuldade, porque eu acredito até que São Paulo não era preparado para a capoeira Angola ainda. O preconceito com as coisas do povo africano, né? Como a capoeira Angola conserva todos os trejeitos, a forma de praticar, a estética não é essa estética que a gente vê hoje, né? Toda esticadinha na capoeira. Então eu acredito que isso foi uma coisa que dificultou muito esses mestres conseguirem fazer seus trabalhos de capoeira, né? A gente está falando mais ou menos de que década? Desde quando eles chegaram assim, esses grandes mestres de década de 50, 60, 70, 80, a capoeira agora ela firma em São Paulo na década de 90. Década de 90 que ela firmou, né? Que ela firmou em São Paulo. Já existiam capoeiristas, outras pessoas que eram da linhagem de capoeira Angola, mas ninguém fazia esse trabalho. Não tinha uma roda de capoeira Angola que você pudesse ir antes de 90. E aí tem várias pessoas que são contemporâneos, mas eu acredito que um dos primeiros trabalhos seja o meu. Acredito não, sei porque outras pessoas da capoeira Angola estavam aqui na época e viram isso, né? Mas na verdade não é mérito nenhum meu, é uma sorte que eu tive. Estava num momento que as pessoas estavam começando a sentir essa necessidade de praticar uma capoeira de uma maneira diferente, e eu estava no momento e aí, de uma certa forma, dei essa sorte. Também foi perseverança, né, mestre? Também. Mestre Plínio é uma pessoa que tem uma vibração muito positiva e tanto eu como ele, nós sabemos, e trabalha isso na biocapoeira também, que a vibração do pensamento tem o poder de materializar realidades. Né? E o Mestre Plínio é uma pessoa que persistiu e hoje tem aqui o próprio espaço dele, um espaço típico de capoeira Angola, que visita pessoas do mundo todo, vem aqui. Vem para São Paulo, vem visitar o Mestre Plínio, assim como ele também está viajando o mundão afora aí, né, mestre? Dando cursos, vivências. Então é uma pessoa de credibilidade dentro da capoeira. E hoje, como que você acha que está aí a situação da capoeira hoje, do capoeirista, tanto no aspecto Angola como regional? Aí como que você acha que está caminhando aí esse processo? Preto, eu vejo que tem muitas pessoas sérias na capoeira trabalhando de uma maneira com responsabilidade, como eu vejo um monte de capoeirista aí também fazendo um monte de coisa, trazendo elementos para a capoeira que eu não vejo como necessário. Tenho aqui minhas críticas, tenho aqui minha indignação com algumas formas que as pessoas estão procurando desenvolver trabalhos de capoeira.
Mas eu sou otimista, eu acredito na força da capoeira, eu acredito muito, né? Eu posso falar muito mais, eu posso falar de capoeira Angola, que hoje é um universo que eu vivo exclusivamente, é o da capoeira Angola. Vejo muitas pessoas na capoeira Angola que estão buscando as informações, a estar perto dos mestres mais antigos, a saber da história, a saber da filosofia, a saber a trajetória dos grandes mestres da capoeira. E eu acho que isso é que é o importante, né? A gente saber que a gente já viu vários modismos na capoeira acontecendo, né? E muitos passaram, né? O que fica é a raiz mesmo, o que fica é quem está um trabalho sério, tá buscando mesmo. E o que eu acho assim, que é uma coisa relevante é que a capoeira tem tantos elementos que a gente ainda não conseguiu decifrar e a gente já está preocupado muito com coisas que ainda estão por vir lá na frente ou mesmo querendo fazer novos modismos na capoeira, enquanto a gente ainda não aprendeu aquele básico, né, o fundamento dos antigos. Então mas assim mesmo eu vejo a capoeira com bons olhos, sempre, com muito otimismo, confio na força dela. Isso é legal, mestre, mas confia na força da capoeira, isso é importante, né? Na biocapoeira a gente trabalha esse aspecto da força vital. E falando em força, mestre, fala um pouco pra gente desse aspecto ancestral da capoeira, né? Que a capoeira agora é muito enraizada na ancestralidade. Essa é uma parte que nós não podemos nunca negligenciar, porque a capoeira, né, se você vê os mestres mais antigos, sempre eles têm uma ligação com o invisível, né? De várias maneiras. O mestre João Grande ele fala muito sobre a capoeira ser uma manifestação da natureza. E o mestre João Grande, dentro do conhecimento dele, ele fala muitas coisas que você vai encontrar na medicina oriental, por exemplo. Então o mestre João Grande fala que existem duas forças que movem, né, todo mundo, que move a capoeira, que move da terra, que vem do céu. E você vai encontrar isso, né, em outras culturas. E o mestre, por ser uma pessoa que vive capoeira na plenitude, ele consegue sentir isso e absorver isso de uma maneira muito natural, muito intuitiva, o que para mim é o conhecimento que na verdade está voltando, né? Porque o conhecimento, né, muitas pessoas durante muito tempo, não aqui dizendo que o conhecimento acadêmico não tem importância, claro que sim, mas durante muito tempo parecia que só ele que tinha importância. E hoje eu percebo uma tendência, as pessoas estarem querendo buscar informações com os mais antigos, né, com os mais velhos, com os sábios, com aqueles que sabem das coisas da natureza, né? Exatamente. Então a capoeira é uma manifestação da natureza, como diz o mestre João Grande. A ideia é essa mesma, a ideia é despertar as pessoas, né? E os mestres antigos eles fazem isso, como o mestre Pedro falou, de uma forma, às vezes até inconsciente pela vivência deles, pela tradição deles, né? E dentro da biocapoeira a gente aprende como despertar isso, né? Outra coisa é que a pessoa siga esse caminho, né? Mas pelo menos o despertar, que a pessoa entenda, não, opa, isso existe essas forças invisíveis. A energia, né? Isso tudo é energia, né, mestre? E falando em energia, a gente entra aí no conceito da biocapoeira, né? O mestre Plínio é uma pessoa que vivenciou mais ou menos quantos anos atrás, naquela época que você estava em Portugal? Uns 10 anos. Uns 10 anos atrás, né? Uns 10 anos atrás, eu morava na Espanha ainda, e a gente teve uma roda onde só estava eu de professor, era todo mundo mestre, né? Na mesa onde a gente estava sentado e só ele de angoleiro. E estava discutindo precisamente o tema da biocapoeira, que a biocapoeira tem mais de 14 anos, é um estudo sério que eu tentei fundamentar tanto na parte científica das medicinas orientais, como dentro da capoeira, que lá na frente elas se encontraram, como o mestre Plínio está falando da história do João Grande aqui, ela se encontrou lá na frente. E eu fui criticado por alguns mestres, como era de se esperar, né? Alguns mestres falaram bem, outros não, e no final acabaram encontrando um ponto de equilíbrio, né? O tema de cuidar da saúde, a respiração, as plantas e a ancestralidade, que a gente sempre toca lá no tema da ancestralidade, né? E então, mestre Plínio, baseado nisso, que você é um cara que conhece já há bastante tempo a biocapoeira, a minha ideia, como ele vem se desenvolvendo, acompanhou esse desenvolvimento, o que você acha dessa ideia da biocapoeira
de usar a capoeira como ferramenta para a longevidade, para aumentar a saúde, para diminuir esses conflitos. Às vezes a gente encontra muitas pessoas com um nível alto de neurose, de desconfiança, de paranoia, de medos, estados emocionais, e as pessoas não conseguem gerir isso, né? E a ideia da biocapoeira é que as pessoas pelo menos entendam isso, aí já é um nível de consciência que a pessoa pode mudar. Então a ideia é que a pessoa chegue na ideia de um mestre João Grande, um mestre Brasília da vida, jogando capoeira, com saúde, né? E que isso não só afete a pessoa, mas também o entorno dela, né? Como que você entende essa leitura? Eu acho, na verdade, é uma parte que eu também busco, né? Eu sinto, eu percebo, porque eu estou na capoeira desde garoto e eu vi vários mestres chegarem à idade avançada com saúde né? A capoeira já tem um poder muito grande de restaurar a saúde, de trazer alegria, porque você está brincando o tempo todo, está com a mão no chão, a gente volta a ser criança pondo a mão no chão, e você vê que vários adultos que não são capoeiristas, né, não precisa ir longe, às vezes alguém da família não consegue nem abaixar no chão para pegar um sapato, né, a mobilidade do quadril vai se perdendo. E eu lembro quando a gente conversou, né, depois ainda de Portugal, eu voltando do Japão, a gente se encontrou na sua casa em Alicante, na época, e a gente teve longas conversas, você desenhou algumas coisas para mim, e eu estava falando, na verdade foi muito interessante porque eu estava sentindo isso na minha vida, né, o que a capoeira me trazia de saúde. Era no momento em que eu estava com dificuldade de coluna, você lembra, você me ajudou, você me fez acupuntura várias vezes, né? Então, eu achei interessante o nosso papo, porque quando eu comecei a falar isso com você, a gente estava comendo, você parou assim, né, e falou, poxa, é sobre isso que eu estou estudando, que eu estou criando um conceito. Porque se você pegar as outras artes tradicionais, né, como o Tai Chi Chuan, por exemplo, ou o Yoga, são artes milenares que trabalham com o corpo, mas tem uma interiorização, tem uma coisa também que chega a tocar no espiritual, entendeu? Chega a tocar no invisível também, e na parte energética, que é uma outra fonte de saúde que muitas vezes as pessoas ignoram, né? Hoje, graças a Deus, a acupuntura está aí, as pessoas estão vendo que existem outras maneiras de cuidar da saúde, e a capoeira tem um poder muito grande nisso. Então, eu acho que o que foi legal na nossa conversa foi que quando eu comecei a falar, você falou, poxa, exatamente sobre isso, e a gente se aprofundou nisso. E eu lembro que eu falei para você que no yoga, por exemplo, eu sei que eu já li algumas coisas, eu tenho um livro do Hermógenes, né, do mestre, do professor Hermógenes, né, saudoso, né, que faleceu aí no Rio de Janeiro. O professor Hermógenes dizia que o yoga, por exemplo, ele tinha essa coisa de ficar de cabeça para baixo, porque quando você está de cabeça para baixo, você está rejuvenescendo, você está invertendo o fluxo sanguíneo, né? A capoeira, a gente inclui um monte de coisa nela, mas ninguém falou. Essa é a questão. Entendeu? Ninguém escreveu, por exemplo, esse movimento, você está ativando tal coisa no seu nos rins ou no fígado, enfim. Então eu achei interessante quando você abordou esse tema, porque a capoeira, além de tudo isso que a gente já fala, dela como ferramenta de transformação social e tantas outras coisas, né? O valor histórico que ela tem, a história toda que não é contada verdadeiramente no Brasil, do povo preto que vem escravizado e é excluído, inclusive, do próprio processo hoje da capoeira, né? A capoeira esporte, com todo respeito a quem faz, muitas vezes não se atenta a essa questão. É medicina do povo preto, a capoeira também. Então é uma coisa que faz, que dá saúde, que gera alegria, que dispersa esse estresse que está tão comum. É importante, inclusive, que eu acho que alguém se atente a isso e passe a observar como você está fazendo e, se possível, pôr no papel, para que a capoeira, por ser uma arte do povo que veio escravizado da África, muitas vezes as pessoas não querem olhar ela mais profundamente e ver o verdadeiro valor que ela tem. A gente que pratica que sabe. Então, Preto, eu super apoio, porque eu sei que é positivo. Eu sei que
um viés da capoeira que ainda a gente precisa explorar no bom sentido, né? A gente tá sendo explorado essa daí, o que você falou, né? A ideia é realmente essa, que as pessoas conheçam a ferramenta que elas têm nas mãos. Porque o que eu estou vendo? Que está tendo muita lesão. E o maior índice de lesão dentro da capoeira, não só na capoeira, mas falando especificamente da capoeira, é por respirar errado. As pessoas respiram errado. Olha só que interessante, uma ferramenta tão simples. E não só isso, a pessoa respirar corretamente não só vai ter mais saúde, vai evitar lesões, mas também os níveis de consciência vão mudando. E ter acesso à informação, a esse tipo de informação, também dá uma leitura diferente, tanto do perfil psicológico dos alunos, como o que ele está trabalhando em cada órgão vital e com que emoção ele está fortalecendo a pessoa. Então o que ele está fazendo? Está criando pessoas que têm mais longevidade, está aumentando a qualidade de vida das pessoas. E a ideia é essa, ter a capoeira para a vida, né? Por isso biocapoeira, né? Tem gente que ainda não entende, porque é novo, né? Então, mas a ideia não é criar nenhum estilo de capoeira, não. É um método que serve, que fique claro, é um método que serve para todo mundo. Tem gente que é dona de casa, vem fazer, empresários, administradores, psicólogos, fisioterapeutas, né? E claro, como não, os capoeiristas. Então, quer dizer, a gente ensinando para os alunos a respirar, a entender esse sistema vital, que na verdade é tudo um mecanismo, né? E nada mais, nada menos que a gente vai acabar entrando no mecanismo da roda da vida. Que aí a gente entra no aspecto da capoeira. Da grande roda, a pequena roda, que não pode parar de girar. E a gente está vendo que algumas vezes a roda para de girar, né? Isso não pode acontecer. Então é tão importante, né, que você está falando, que na verdade a respiração é tão vital que a gente não tem domínio sobre ela, a não ser que alguém muito avançado nessa prática, mas você tem domínio em abrir e fechar a mão e piscar os olhos, né? Mas na respiração a gente não percebe, né? Nem que está respirando. Aí é que está a questão, de perceber, de entender, inclusive de ter controle emocional com a respiração, ter controle da dor, ajudar a enviar energia para um órgão vital para fortalecer esse órgão, né? Então tudo isso são coisas importantes que a gente faz inconscientemente na capoeira, e a ideia é trazer um aspecto de consciência para ter esse peso, porque qual que é a nossa diferença para as artes marciais milenares? Nós temos a música e seguimos um ritmo. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então faz com que nós sejamos uma super yoga, um super tai chi chuan, etc, né? Só que nós não temos esse conhecimento, e a proposta da biocapoeira é trazer esse conhecimento. Claro, sempre relacionando com a capoeira, com a ancestralidade, com os aspectos da roda. Quer ver um elemento simples que ajuda a curar, que é do africano? Sorrir. Rir faz bem para o coração. Rir ajuda a curar doenças. E às vezes tem gente que está lá na roda, carrancudo, né? E aí o coração está fechado, a mente também começa a ficar turba, né? A pessoa não enxerga direito. Aí quem ganha, o amor ou o ódio? E aí usa a capoeira para gerar inimigos, para gerar doença. E a ideia é reverter esse processo, da capoeira para gerar amigos, para gerar saúde. É isso. Uma arte que tem uma nobreza, né? O mestre Pastinha, nos seus manuscritos, deixou escrito que ela está dividida em 3 partes. A primeira que a gente está vendo é a segunda e terceira embutido meu que aprendeu. Na verdade, eu penso capoeira como uma arte completa, porque o que não está sendo o próprio capoeirista atual, devido a esse modernismo, essa correria da vida, como você hoje, né, chegou aqui já correndo, né, de São Paulo, né, a gente mora nessa cidade que é maravilhosa, mas é louca, né? Então a gente tem que, e a gente entra num processo, Preto, que a gente não ouve nem o que a gente fala com a gente mesmo, né, esse diálogo interno, a respiração, a gente está agitado, né, celular o tempo todo, o fone de ouvido, então a gente não tem mais o tempo de olhar para dentro, né? Então, e a capoeira permite. Ela nos proporciona, proporciona. Eu me lembro assim, né, bem mais jovem na capoeira, que toda vez que eu jogava capoeira, tanto como me dava bem como me dava mal, eu ia para casa dentro do ônibus ou a pé, pensando na roda, pensando na capoeira, né? E hoje em dia eu acho que isso tá no mundo mesmo, essa tecnologia, a internet e tal, então tá todo mundo olhando mais para fora do que para dentro. Então eu acho importante você tocar nesse ponto a respiração também proporciona essa visão, né, interior, né? Porque nós ocidentais a gente procura fora as coisas, né? A gente já é educado a que as coisas são de fora para dentro, e não é, ao contrário, de dentro para fora, né? Infelizmente a gente tem
essa educação e que não é certa do todo, né? Há de haver um equilíbrio sempre, né, mestre? Sempre a gente está procurando um erro no outro, né? Nunca vai dar pra ele. Exatamente. Mestre Plínio, muito obrigado mesmo. Olha, eu quero, antes de terminar, velho, convidar todo mundo para chegar aí no dia 24, 25, 24 e 25 de junho. É São João, hein? São João. É um dia forte. Bom, gente, venham todos, espero que vocês conheçam de perto esse trabalho. O Preto é uma pessoa seríssima, né? Tem um estudo profundo na medicina chinesa, que é uma medicina que trata a gente sem drogas, e a capoeira também é da mesma fonte, né? A capoeira é filha da mãe natureza, então tudo a ver. Convido todo mundo que venha fazer venha ter essa experiência aí. Obrigado, mestre Plínio. Qualidade de vida aí com capoeira bio. Nego Preto!